Vocês esperariam ver prédios assim na China? Vocês precisavam ver a felicidade do homem porque eu estava no mercado dele. Porque aí ela me explicou para que existe o DOT e eu entendi que é uma ideia maravilhosa. Boa noite de Xangai, cidade nova. Eu sei que tá difícil me ver, mas o mais importante não sou eu. O mais importante é o que eu queria mostrar para vocês. Eu queria vir aqui um dia à noite, porque eu estava ansiosa para ver esta vista aqui e mostrar para vocês. Porque quem viu os vídeos de Hong Kong sabe que eu me apaixonei por aquele lugar e que eu moraria fácil em Hong Kong. E eu não estava esperando menos do porto de Xangai. E aqui estamos. Eu estava hospedada aqui perto, mas eu não tinha vindo antes. E é lindo. Eu acho que eu tô me apaixonando por Porto. Só que a diferença é que aqui, ao invés de Hong Kong, essa parte lateral não é bem iluminada, que é onde eu abri o vídeo para vocês. Nossa, eu estou encantada. É realmente muito, muito lindo. E assim, tem nada a ver com a China que eu já gravei pra vocês antes, né? Ok, Chongqing também tinha uma parte assim, tinha, mas aqui é enorme. Esta parte aqui está um pouquinho mais iluminada. Eu não sei se vocês já estão conseguindo ver o prédio lá no fundo, com uma arquitetura um pouquinho mais antiga, um pouco mais europeia. Lembra muito, muito assim uma mistura de Paris e Inglaterra. Eu tô assim passada com a beleza. A gente vai chegar um pouquinho mais perto, porque lá é onde fica, eles chamam de The Bund, mas na verdade eu acho que toda essa área aqui é esse The Bund. Mas a gente vai caminhar até lá e eu vou mostrar melhor pra vocês. Esta torre pontuda aqui, ó, deixa eu colocar meu dedo, é a mais conhecida daqui e dá pra pagar e subir nela. Eu não vou. A arquitetura bonita desse prédio. Se não tivesse a bandeira da China, só vendo estes prédios aqui do lado de cá, do lado esquerdo, eu jamais diria que eu estou na China. Não é a arquitetura que eu encontrei em outras cidades. Não é a arquitetura do que a gente imagina como China. Aliás, hoje à tarde eu fui comprar esse boné e eu peguei uns prédios assim, novos, grandes, sabe? E lá também, assim, se me jogassem naquele lugar lá, eu jamais ia dizer que era China. Eu ia dizer que era Nova York, a parte nova, sabe assim, a parte moderna de Londres. Jamais China. Eu aproximei aqui para poder gravar para vocês. Vocês esperariam ver prédios assim na China? Na minha opinião, aqui ainda é mais bonito do que o porto de Hong Kong. Qual é a única diferença? Hong Kong tem uma paz que aqui não tem, porque o número de pessoas aqui é muito alto e não tem como não ser.
Porque, a China tem muito mais pessoas, a China continental. Porque agora, né, Hong Kong é China também. E segundo, aqui é muito mais barato. Então, é muito mais fácil das pessoas fazerem turismo aqui do que fazerem turismo lá em Hong Kong, que o preço da estadia é enorme. Vocês estão vendo ali escrito Mary Star naquele barco? Olha aqui o boné que eu comprei hoje. A moça que me vendeu, deixa eu virar para vocês verem. Ela me disse que era uma companhia chinesa, que eu nem pesquisei, não fazia ideia do que era. Eu só queria um boné para proteger do sol. E o mais engraçado foi ela tentando me convencer de que o boné era original. O preço começou em mais de 300 yuans e eu paguei 50. Porque eu já sabia que em outra loja era 59, eu tinha perguntado. E eu não estava disposta a pagar nem isso. E aí ela deixou por 50. Ou seja, se você se deixa enganar aqui, olha... Finalmente eu consigo vir em um museu de arte aqui da China. Esse é o Museu de Arte da China aqui em Xangai. Eu contei pra vocês em um outro vídeo que eu não consegui ir no Museu de Arte lá em Pequim porque precisava de reserva. Aqui, além de não precisar de reserva, a entrada é gratuita. Então eu tô super, super, super feliz. E aí, enquanto a gente entra, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu sempre falo muito com vocês sobre o quanto os chineses são legais e o quanto eles levam pro lado pessoal a questão de você visitar o país deles, num sentido assim, do quanto eles ficam agradecidos, o quanto eles ficam felizes. Eu parei ali para comprar uma água de coco na máquina do metrô, só que eu não conseguia escanear o QR Code no meu Alipay e pagar. E uma moça parou para fazer isso na máquina ao lado, então eu fiquei observando o que ela fazia para fazer igual. Só que o meu QR Code não funcionou, eu não consegui. Quando ela abriu a geladeira para pegar o que ela queria, ela olhou para mim e mesmo em chinês ela falou assim: pega o que você quiser. E aí eu entendi, né, o que ela tinha falado pra mim. Eu peguei uma água de coco e falei pra ela: e como é que eu te pago? Porque dá pra você pagar a outra pessoa pelo Alipay. E aí ela fez assim pra mim: não precisa. E ontem eu fui a um supermercado perto de casa, porque finalmente eu encontrei um supermercado e eu precisava comprar condicionador pro cabelo. Vocês precisavam ver a felicidade do homem porque eu estava no mercado dele. Assim, eles levam pro lado do tipo: nossa, ela escolheu o meu mercado pra vir. Assim, eu não escolhi o mercado dele, eu fui no mercado grande, perto da minha acomodação. Mas ele traduzindo pra me ajudar, sabe? Assim, uma gracinha. Eu fico apaixonada com os chineses, gente.
Xianzifang. Uma vizinhança cheia de lojinhas bonitinhas, um bairro alternativo, várias coisinhas para comprar, experiências para fazer, coisas para beber e algumas cervejarias. Deixo aqui a indicação para vocês. Para mostrar algo para vocês. Eu tô trocando de hospedagem hoje aqui em Xangai e eu queria mostrar para vocês que eu sempre faço isso quando eu pego um motorista por aplicativo, um carro privado, toda vez que eu tô viajando, que é isso daqui, ó. Aqui na China, a gente usa esse aplicativo aqui, né? Eu tô usando esse, o Amap, ou você pode chamar de Amap. Qualquer lugar que eu vou, se eu tô indo para uma estação de trem, para o aeroporto, qualquer coisa do tipo, eu coloco aqui o endereço para ver se o motorista tá indo para o endereço correto, no sentido... Peraí, tinha um cabelo. No sentido de que às vezes eu posso ter colocado a estação errada e ele tá indo para um endereço incorreto, e aí isso é ruim, porque se eu vou pro endereço incorreto, para depois ir pro correto é mais trabalhoso e às vezes eu posso perder um trem. E ainda que eu não tenha horário para pegar um trem ou qualquer coisa do tipo, eu, como uma mulher viajando sozinha, eu me sinto muito mais segura quando eu vejo que o motorista tá indo, ó, na direção, no sentido de para onde eu tenho que ir, do meu local de chegada. Então eu sempre faço isso. E esse é um dos motivos do porquê eu ou compro o chip de internet no aeroporto muitas vezes, mesmo às vezes sendo mais caro, ou eu viajo com a minha própria internet do Brasil, ou vou com um outro chip. Eu sempre eu tento dar um jeitinho, sabe, de já chegar no país com a internet. Tem também a questão de que em alguns países os motoristas, eles querem cobrar da gente assim um absurdo. Aqui na China isso não existe, tá? Eu fiquei assim impressionada com um grau de... Como é que a gente fala quando a pessoa é muito honesta? O grau de honestidade das pessoas aqui. Mas tem países que, assim, a gente tem que sempre ficar de olho. Então é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa viajando em qualquer local do mundo, em especial mulher viajando sozinha. Hoje estamos aqui no People's Park em Xangai, porque eu quero mostrar para vocês um mercado de casamento. Mas é o seguinte, eu vou mostrar o mercado e eu vou explicar tudo tintim por tintim como é que funciona essa história do mercado de casamento. Por quê? Porque assim, eu não ia vir aqui nesse mercado de casamento. Na verdade, eu ia vir e não ia filmar para vocês. Por quê? Porque já tem muito conteúdo brasileiro na internet, muito conteúdo de YouTube bom brasileiro na internet sobre esse mercado de casamento. E também tem algumas coisas no Instagram. Só que o que acontece? Eu percebi que tem muito conteúdo que tá faltando informação. Por quê? Porque essas pessoas não conheciam um chinês para poder fazer mais perguntas. E o que aconteceu comigo? Lembra que eu comecei a minha viagem aqui com uma chinesa, uma amiga chinesa que eu tenho lá de Chongqing? Se você ainda não viu os vídeos, vai lá assistir os vídeos. Eu tava conversando uma noite com essa minha amiga. Deixa eu virar a câmera para vocês verem o mercado. E esta minha amiga me trouxe algumas informações que eu achei super importante, super interessantes, e aí eu resolvi trazer para vocês.
Tá vendo no chão aqui que tem algumas informações e tem um número de telefone. O que acontece? As pessoas aqui que elas têm uns filhos de mais ou menos na casa dos 30 anos, 40 como eu, e os filhos não estão casados, eles fazem como um anúncio. Então eles colocam as qualidades dos filhos, o número de telefone e vem aqui. Gente, é como se fosse um Tinder, não tem nada de diferente do Tinder. A única diferença é que quem tá anunciando são os pais. Não tem coisa alguma de ruim com isso. Por quê? Deixa eu contar como é que vendem a história pra gente no Ocidente. A impressão que dá é que alguém vem aqui e compra um marido. E não é assim. É exatamente como um Tinder. As pessoas vêm aqui como se fosse para dar um match. Então o pai e a mãe vêm aqui, anunciam, vem o pai e a mãe da outra pessoa, do outro sexo. Gostam ali das informações que eles veem, levam para casa, conversam com os filhos e aí esses filhos marcam um encontro. E a partir desse encontro que eles marcam, eles começam a se conhecer. E aí, se eles têm afinidade, é que eles vão começar a sair e aí pode ir para um casamento ou coisas do tipo. Por que eu tô falando que é dessa forma? Porque o que eu descobri conversando com a minha amiga? Que aqui na China, eles ainda utilizam o dote. E quando ela me falou isso, gente, foi muito engraçado, assim, era a nossa última noite, a gente tava ali no quarto do hotel, conversando, eu vou ali pra sombra. E aí a gente ali conversando, não sei o que, essa minha amiga, ela namora já há 5 anos. E ela virou pra mim e falou assim, a gente tá juntando dinheiro, ela e o namorado dela, a gente tá juntando dinheiro pro dote. Aqui tá um calor insuportável, só um parênteses. E aí eu falei assim, como assim dote? Eu vou tirar o óculos pra vocês verem a minha expressão. Aí ela falou, é dote. Aí eu falei, como assim? Pra casar aqui na China vocês têm que pagar um dote? Ela falou, é. Ela falou assim, eu falei, mas quanto que é? Ela falou assim, olha, varia de província em província, pra província. Na minha província são 120 mil yuans. Aí eu falei assim, como assim? Aí foi o momento do choque dela. Ela virou e falou assim, como assim? No Brasil não precisa pagar dote pra casar? Aí foi o momento de eu me sentir a imbecil, porque eu virei pra ela, toda cheia da certeza, e falei pra ela assim, não, no Brasil a gente casa por amor. A hora que eu falei por amor, gente, a minha amiga começou a dar uma gargalhada, virou pra mim e fez assim, for love? Aí eu que me senti a idiota. Por quê? Eu vou explicar pra vocês como é que funciona certinho a questão do dote aqui, pra vocês também conseguirem entender e desmistificar essa coisa de que dote é ruim, porque não é. Olha a quantidade de anúncios. Primeira informação. O dote aqui na China, ele não é pago para a família, ele é pago para a noiva. Então assim, não é que o noivo vai juntar o dinheiro e vai pagar um dote para a família da noiva. Ele vai pagar o dote para a noiva. De quanto que é o dote? Na província da minha amiga, são 120 mil yuans para a noiva. Só que não é só o noivo que paga para a noiva. Existe uma outra palavra que é a noiva também tem que pagar para o noivo. Qual que é esse valor? Na província da minha amiga, 100 mil yuans. Aí foi o meu momento imbecil fase 2. Porque eu virei pra minha amiga, toda espertinha, brasileira, e falei pra ela o quê? Ah, mas então ele não pode te pagar primeiro o dote, ele te paga os 120 mil, porque é um valor maior, e aí você paga pra ele depois os 100 mil, você ainda fica com 20 mil. Aí ela olhou pra minha cara assim, não, por quê?
Porque aí ela me explicou para que existe o dote e eu entendi que é uma ideia maravilhosa. O que acontece? O dote, ele existe para que o casal tenha uma reserva quando eles casarem. Então, o dote, ele é a poupança do casal. Então, não é que é para ele pagar 120 mil para ela paga 100 para ele, faz o desconto ali e eles ficam só com 20 mil no final. A ideia do dote é que no final, quando eles casarem, eles tenham uma poupança, porque como ela me explicou, logo que o casal ele tem ali, né, passa ali pelo matrimônio, logo em seguida, geralmente eles têm um filho. Então a ideia é que eles tenham uma poupança para ter um filho. E eu achei a ideia sensacional. Mas eu vou contar o resto do conteúdo da conversa para vocês entenderem como eu fiz muito papel de idiota na conversa e foi muito engraçado. Gente, eu falo para vocês que assim, ter amigos de outras nacionalidades é sensacional. Você viajar é sensacional. Você conversar com pessoas de outra cultura é sensacional, é maravilhoso, porque cada informação... O que aconteceu? Quando uma foi ali fazendo perguntas para outra, e aí ela falou assim para mim: mas o que acontece no Brasil se o homem não tiver dinheiro? Porque o que eu quero que vocês entendam é que não é uma questão de interesse, não é uma questão de que o homem tem que ter dinheiro para a mulher casar com ele. Não, porque como vocês percebem, a mulher também tem que pagar um dote. E a minha amiga, por exemplo, ela também trabalha. E é ela que tá juntando as moedinhas dela para pagar o dote dela. O dote dela não virá da família dela. Ela é uma pessoa que tem carreira, que tá trabalhando. Então, muitos casais aqui na China, os dois trabalham. Mas qual que é ali a questão? A questão é você não casar com alguém que é financeiramente desestruturado. E aí ela falou assim pra mim: mas o que acontece quando um homem no Brasil não tem dinheiro? Aí eu falei assim: a gente casa do mesmo jeito. Aí a cara dela, eu falei: a gente casa. E aí, pra chocar mais ela, eu virei pra ela e falei assim: deixa eu te explicar como é que funciona no Brasil. Mesmo quando o homem não tem dinheiro, quando ele já tem filhos, quando ele tá devendo pensão, aí eu parei pra explicar o que era pensão alimentícia. Ainda assim, tem mulher que casa com ele. E aí, o que eu quis dizer com devendo pensão? Não tô falando daquele cara que tá desempregado, ele não come, o filho também não come. Não, eu tô falando daquela pessoa que tá curtindo a vida e que não tá pagando pensão. E aí eu falei pra ela, e ainda assim, tem mulher que vai casar com esse cara. Entendeu? E ela chocadíssima, chocadíssima com as informações. E eu tô falando de uma pessoa que não mora só na China. A minha amiga mora fora da China há 6 anos. Ela mora há 6 ou 7 anos na Irlanda. Então não é uma pessoa que não tenha contato com outras culturas. Ela tem contato com outras culturas. Mas faz sentido a lógica dela. E assim a gente finaliza o nosso vídeo de Xangai e a nossa temporada aqui na China. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like de vocês e se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Um beijo!